A matemática é a matéria, para dizer um eufemismo, mais mal entendida do ensino médio. E nós aqui no Revisão vamos dar uma verdadeira aula dessa linguagem universal. Então roda a vinheta que essa matéria merece uma introdução de peso. Nesse vídeo a gente vai resumir tudo do que você precisa saber para aprender matemática. Se você quiser entender um pouco mais da história da matemática, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que você vai entender tudo que rolou nessa história cheia de gênios e cabeças aí. Todo professor de matemática gosta de enfatizar no ensino médio que os alunos não conseguem aprender porque não aprenderam os conceitos básicos lá no ensino fundamental. Em partes ele tá certo, porque é muito importante aqueles conceitos do fundamental, mas ele perde a razão porque ele culpa os alunos disso. Vamos combinar que é difícil ter uma aula realmente boa e apaixonante de matemática no fundamental. E nós aqui do Revisão, comprometidos com o ensino desse conteúdo tão importante, vamos aqui falar e resumir as 3 operações básicas que vocês deveriam ter aprendido: soma, multiplicação e potenciação. Então eu vou começar com a primeira operação matemática realizada na história: a soma. E a subtração, que é basicamente somar um número negativo. E soma é aquela coisa, 1 mais 1 é igual a 2, e eu sei que você sabe disso. Então, sabendo disso, imagina que você levou pro rolê R$135, e quando chegou em casa só tinha 62. A pergunta que fica é, quanto você gastou nesse rolê? Nós podemos pensar da seguinte forma: o que você gastou no rolê nós vamos chamar de R. Somado com o que sobrou no outro dia, 62, é igual ao total que você tinha, 135. Ou seja, R mais 62 é igual a 135. Passando o 62 para o outro lado, temos que R é igual a 135 menos 62. Agora, fazer essa operação precisa ter o dom. Como nós trabalhamos com números decimais de 10 em 10, nós representamos o número 100 mais 30 mais 5 como 135. O primeiro 1 não é 1, é a representação do 100. O 3 não é o 3, é a representação do 30. E o 5 é 5 mesmo porque é em unidade. Por outro lado, o 62 é 60 mais 2. Portanto, o 6 não é o 6, é a representação do 60. E o 2 é 2 mesmo. Então, para diminuir 62 do 135, precisamos primeiro alinhar as casas certas e deixar o maior número sempre em cima. Agora, é só ir diminuindo cada um dos algarismos. 5 menos 2 é 3. 3 menos 6 não é possível realizar. Tiro 1, ficando 13 menos 6, que é igual a 7. Ou seja, você gastou nesse rolê épico R$73. É bom ele ter sido épico mesmo, porque saiu caro. Agora vamos para a próxima operação, a multiplicação. E a divisão, que é basicamente multiplicar por um número menor que 1. E para manjar de multiplicação, é muito importante você saber a tabuada de 1 a 10, sim, você precisa saber disso. Mas a ideia, no fim das contas, é muito simples. O resultado de A vezes N é ir somando N vezes o número A. Ou seja, o resultado de 8 vezes 3 é somar 3 vezes o número 8, que dá 24. E lembra daquela ideia que a ordem dos fatores não altera o produto? É porque 3 vezes 8 também dá 24, até porque se eu somar 8 vezes o número 3, dará a mesma. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Se 8 vezes 3 é 24, 24 dividido por 8 é igual a 3. E 24 dividido por 3 é igual a 8. Loucura, não? Agora em equações isso fica maneiro. Imagina que você é uma menina sagaz que faz tempo que tá sonhando ir pra praia e viu uma promoção ótima pra Porto Seguro com tudo incluso por R$800. Então tu foi lá, pediu pra sua mãe e ela disse que pagaria, mas com uma condição, que deixaria de te dar a mesada de R$160 que você ganhava por mês até essa mesada conseguir pagar a sua viagem. Sem juros, claro. A questão é: quanto tempo você vai ficar sem a sua mesada? Bom, para isso você precisa pegar o valor da sua mesada, R$160, multiplicar o número de meses que você irá ficar sem receber, que iremos chamar de X, e igualar com o valor final que irá precisar pagar para sua mãe, 800. Ou seja, 160 vezes x é igual a 800. Veja que a gente não colocou o sinal de multiplicação na equação, para não confundir com a incógnita x. Nós colocamos simplesmente um número junto com a incógnita, por exemplo, 160x. Isso quer dizer, por si só, que o 160 está multiplicando um outro número x que a gente não sabe qual é ainda. Para resolver essa equação, você pode passar o 160 para o outro lado, dividindo, pois o 160 está multiplicando x. Ou seja, x é igual a 800 dividido por 160. Fazendo a divisão desses dois números, podemos cortar o zero e ficamos com 80 dividido por 16. Nesse caso, quantas vezes o 16 cabe no 80? Para isso, você pode ir multiplicando. 16 vezes 4 é 64, falta um pouco mais.
16 vezes 5 é exatamente igual a 80. Ou seja, você ficaria 5 meses sem receber um tostão. Mas você, esperto aqui, pensa: mãe, que tal você me dar metade da minha mesada, pra eu não ficar sem grana durante tanto tempo, e aí com a outra metade eu vou pagando a viagem? O que você acha? Sua mãe aceita, mas aí surge uma nova pergunta: quanto tempo você vai ficar recebendo metade da sua mesada? Nesse caso, se você for receber metade, você irá pagar 160 dividido por 2. Fazendo a divisão, você irá pagar R$80 da sua viagem por mês. Então, 80 vezes o número de meses, x, é igual ao valor total da viagem que você precisa pagar, 800. X é igual a 800 dividido por 80, corta o zero, ou seja, x é igual a 10 meses. Veja que o número de meses antes era 5, mas agora, como você vai receber metade da sua mesada, o número de meses dobra e vai para 10. Sacou a proporção? Agora vamos para o terror da galera do ensino médio, a potenciação, que é tranquilo, você vai ver. A elevado a n é a vezes a vezes a n vezes. Ou seja, 2 elevado a 5 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Agora, quando o sinal da potência é negativo, como por exemplo 3 elevado a menos 2, o que fazemos primeiro é mudar o sinal. E para isso, invertemos o número, ou seja, 1/3 elevado a 2. E quando temos uma fração elevada a um número, devemos elevar os dois números da fração. Dessa forma ficaria 1 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. 1 elevado a qualquer número é 1, e 3 elevado a 2 é igual a 9, resultando em 1/9. Outra coisa óbvia é que 0 elevado a qualquer número é igual a 0, porque 0 vezes quantas vezes você quiser, continua sendo 0. Ah, Felipe, mas esse negócio de potenciação, tem exceção? Tem exceção, matemática não é língua portuguesa, mas tem algumas exceções sim, e lá vai ela. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 0 é igual a 1. 539 elevado a 0 é igual a 1 também. Isso é só uma convenção. Ah, Felipe, então 0 elevado a 0 é o quê? Nisso, os matemáticos não entraram em consenso, então deixa quieto que não vai cair para vocês. Vamos às propriedades da potenciação, e são 3. Uma nós já até usamos, onde dois números A e B estão sendo multiplicados ou divididos, e o resultado dessa multiplicação ou divisão está elevado a algum número. Nesse caso, ambos devem ser elevados ao valor de n, ou seja, 2 vezes 3, tudo isso elevado a 2, é igual a 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, que é igual a 36. Fazendo diretamente a multiplicação e depois elevando ao quadrado, o valor deve ser o mesmo. A segunda propriedade diz que quando dois números exponenciais são multiplicados com a mesma base, os expoentes são somados. Por exemplo, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 5, que é igual a 32. Novamente, se você fazer direto, sem usar a propriedade, o resultado será o mesmo. Um outro caso dessa propriedade é quando há dois números divididos, como por exemplo 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2. Esse 3 elevado a 2 pode ser reescrito como 3 elevado a menos 2, mas se você está trocando o sinal do expoente, você precisa invertê-lo o número, ou seja, passá-lo para cima. Agora fica uma multiplicação e, portanto, é só somar os expoentes, resultando em 3 elevado a 2, que é igual a 9. Se você fizer essa operação sem usar a propriedade, vai resultar novamente no mesmo valor. A terceira e última propriedade é quando a elevado a x está elevado a y. Nesse caso, devemos multiplicar os expoentes, ou seja, a elevado a x vezes y. Por exemplo, 3 elevado a 2 elevado a 3. Isso resulta em 3 elevado a 2 vezes 3, ou seja, 3 elevado a 6, que é igual a 729. Você percebeu que toda vez que eu apresentei uma propriedade, eu usei números para conferir o resultado? Então esse é o meu maior macete da aula. Toda vez que você tiver com dúvida se uma propriedade é verdadeira ou não, use números e confira o resultado. Aí se der certo, você testa um segundo número e testa o resultado novamente. Se der certo, muito provavelmente essa propriedade é verdadeira. Mas se algum dos testes que você fez com números deram errados, então com certeza essa propriedade não é verdadeira. Isso não vale só para exponenciais, vale para logaritmo e outras coisas da matemática. Outra coisa que é bom ficar ligeiro é que quando a gente está fazendo a raiz de um número, é a mesma coisa que esse número elevado a meio. E a raiz cúbica de um número é a mesma coisa que esse número elevado a 1/3. Ou seja, raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a meio. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo de matemática. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, a gente vai estar respondendo. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Inscreve no canal.
E apoia a gente no financiamento coletivo, apoia.se/canal Revisão. Isso faz muita diferença pra gente, mesmo que seja um pequeno valor. E além disso, na descrição vai estar o link do nosso podcast. Se você quiser receber mais conteúdo de revisão, acessá-lo, dá uma olhada aí. Falou!